nós podemos ser aquilo que nós quisermos. Na introdução do trabalho desse grande cientista, havia uma premissa, disse, se o ser humano se propor, ele pode ser o escultor do seu próprio cérebro. Não é apenas um pequeno querer, é um grande querer, um propósito, há uma intencionalidade disso. Por isso as pessoas, quando simplesmente passam por terapias que respeitam, vamos dizer assim, se você é feliz fazendo isso, continue. Hoje a psicologia é um pouco mais invasiva, querido, e diz assim, você não cansa de sofrer? Você não cansa de viver desse jeito? Mude. Mas se eu não consigo, eu não escuto como profissional, querido. Eu não escuto, não consigo. Eu escuto, não quero. Se você não consegue, quem vai querer? Mas se eu tento, mas não consigo, então você está refém do seu próprio cérebro. Porque esse tonto, muitas vezes, não atua como deveria atuar. Ele é apenas um arquivo. Quem comanda ele sou eu. Só que eu me torno refém desses arquivos mortos. Nós temos no cérebro dois tipos de janelas. Uma janela chama Killer e outra Light. A janela Killer, por si, o nome fala, Uhum. são arquivos de morte, são traumas que estão lá. Mas é uma janela só. A outra janela chama Light, arquivos lindos, maravilhosos. A antropologia diz que nós acionamos mais a janela Killer. Fala pessoal, muito bem-vindos aqui mais uma vez no canal. Hoje eu tô com uma presença ilustríssima aqui. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o Eduardo Fuentes. Eduardo, ele é psicólogo com especialização em neuropsicologia. Tudo bem, senhor Eduardo? Como é que você está? Olá, Juan, que prazer enorme, o prestígio é meu, eu estou muito prestigiado de fazer parte desse momento aqui e, além do mais, né, da terra que me inspira muito, que é Nova Zelândia. Muito bom, é uma honra ter o senhor aqui. Acho que vai ser uma conversa muito proveitosa e é um tema fantástico, assim, que tem um leque infinito de possibilidades, né? A psicologia, né? Senhor Eduardo, o senhor quer falar um pouquinho, assim, do senhor, um pouco da sua formação, da sua área de atuação, só para o pessoal ter uma ideia? Claro, claro, sim. Meu nome é Eduardo Fuentes, eu sou formado pela Universidade de São Francisco, aqui da cidade de Itatiba. Há muitos anos venho trabalhando com o propósito de ajudar pessoas a encontrarem mais equilíbrio no sentido emocional e no bem-estar das suas vidas. Durante a minha trajetória, tenho atuado com acolhimento em momentos de dor, momentos de luto, desafios emocionais, além de desenvolver palestras e projetos de saúde mental. Tudo isso voltados à prevenção e autoconhecimento, que é algo fundamental na psicologia, é o autoconhecimento, né? Eu acredito fundamentalmente que cuidar da mente é um ato de amor próprio. E que falar sobre isso? Com muita leveza, com empatia, poder transformar realidades. Por isso estou muito feliz nesse espaço que Juan me concede para a gente conversar sobre saúde mental, trocar experiências e principalmente inspirar pessoas a se olharem com carinho e coragem. Então esse momento é ímpar, se isso faz sentido para você, fica com a gente que o papo vai ser um pouco desafiador de autoconhecimento. Excelente, excelente. É, o senhor falou aí sobre saúde mental, né? Então, o que o senhor consegue identificar, assim, pela sua ótica de psicólogo, né? Dessa sociedade, dessa geração atual, seria, assim, talvez o pior desafio que a nossa geração enfrenta no termo de saúde emocional? Vamos dizer assim, a doença mental talvez a mais assoladora dos jovens na atualidade. Juan, quando estava na faculdade, ah, era um tempo em que ser médico, ou engenheiro, advogado, era talvez uma das carreiras mais cobiçadas.
E psicologia era o patinho feio na relação, né? Na faculdade. Aqueles que não deram certo em medicina, na advocacia, se falava que, bom, não deu certo, vai fazer psicologia. Ah, pois é. Mas numa dessas, querido, nós vemos como a psicologia hoje, com o advento da tecnologia, está sendo algo imprescindível, posso dizer, porque o advento da tecnologia tem nos dado monofobia, não sei se conhece esse termo, adicção às redes sociais, adicção à tecnologia, que limita muito as relações interpessoais. Então, esse tema é totalmente atual. E na faculdade havia um professor que exaltava essa parte, falava que a doença do próximo século, porque me formei no outro século, falava que seria a doença mental, que as relações iriam adoecer. E nós estamos vivendo isso. Frequentemente eu vejo como os meus colegas, ou mesmo eu tenho uma filha também que é psicóloga, como temos a demanda enorme, como a demanda da saúde mental hoje é talvez prioridade. Então, os relacionamentos interpessoais sofreram um golpe muito grande. Por isso, a importância da saúde mental hoje é fundamental. Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, não, perfeitamente, perfeitamente. Ah, o senhor concorda que a eu falo isso, assim, pela minha experiência, assim, no meu círculo. Eu acho que as pessoas, elas têm tomado mais consciência, com o passar do tempo, com o acesso à informação, né? A internet está aí, cheia de informação. Eu acho que as pessoas têm se conscientizado mais em relação ao quão grave as doenças mentais, né? Os distúrbios mentais, o quão terrível. Eu acho que nós temos aceitado é, mais facilmente, porque eu lembro que a geração passada, meus pais, por exemplo, quando se falava de depressão ou coisas do tipo, já por falta de conhecimento mesmo, já vinha aquele jargão, isso não existe, isso é besteira, você está com preguiça, você não quer sair de casa. Só que na real algo realmente que paralisa a pessoa, né? Eu acho que a nossa geração tem tomado mais consciência disso e, por consequência, tem buscado mais ajuda, né? O senhor concorda com isso? A demanda por tratamentos dessa área tem aumentado? Como o senhor vê isso? Exatamente isso, Juan. Na cultura da qual eu venho, eu sou boliviano, a minha cultura não acolhia adequadamente. Aliás, se falava pouco sobre isso. Aqui no Brasil, eu encontro uma abertura enorme. A cultura faz muita diferença nesse processo de buscar ajuda e onde deveria encontrar essa ajuda. Geralmente, nós apenas olhamos o ser humano por um prisma e nós podemos ver o ser humano por diversos prismas. E justamente a psicologia nos fornece isso. Algumas vezes nós espiritualizamos as coisas. Geralmente está com depressão. Não, isso é falta de Deus. Está distímico. Falta de coragem de encarar a vida. Enfim, nós não podemos simplesmente olhar por esse prisma. E a psicologia é um campo abrangente justamente para lidar com com esses aspectos que não são palpáveis. Nisso eu posso destacar os três grandes prismas do ser humano: a personalidade, um dos fatores mais estruturantes, o temperamento e o caráter. Três aspectos que são extremamente antagônicos, porém, trabalhando junto,
conseguimos um autoconhecimento exponencial. Então, o senhor comentou dos 3 prismas, né, que regem ali o ser humano, né? Personalidade, temperamento e caráter. Qual a diferença e qual a relação entre cada um desses prismas? O senhor pode explicar um pouquinho melhor para a gente? Com certeza. O temperamento está ligado a um DNA. O temperamento está relacionado quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Naquele momento se misturam 2.600.000 informações. Imagine isso. Muitas vezes nos limitamos a dizer orelhinha do pai, narizinho da mãe, ombrinho, não sei, do avô. Não, não, não. Cada célula leva uma informação. No momento da fecundação, a mulher sente como fosse um Big Bang dentro dela, uma explosão cósmica. Aquilo é a fusão dessas funções cromossômicas que constituem o tempero. Na minha abordagem psicoteológica, eu costumo dizer, aqueles que acreditam em Deus, costumo dizer que no momento da fecundação, Deus, como um grande cozinheiro, aquele Masterchef, né? Ele pega dos temperos dele e diz: olha, o Juan está vindo para este mundo. Muito bem, vamos temperá-lo, né? Então pega os temperos e dá a ação do temperar, né? Algumas vezes coloca 2 vezes o mesmo tempero, né? A ousadia, coragem, virtudes, enfim. Então, naquele momento, querido, já começa esse ser a ter um tempero. Em português, soa muito bem, porque temperamento, para nós, é temperado, né? Temperar, em espanhol, seria sazonar. Ou Sim, seja, dar um tempero naquele sujeito, né? E na neuropsicologia, nós falamos que isso são funções cromossômicas. As funções cromossômicas determinam como somos. Os cromossomos determinam como somos. Interessante porque esse fator genético nos caracteriza diferente da nossa geração, dos nossos pais. Agimos algo parecido, temos algo parecido, mas somos peculiares e únicos. Poderão ter centenas, milhares, milhões de Juans no mundo, mas igual ao Juan sou ele. Somos únicos. Então, essas funções cromossômicas nos tornam únicos. A mãe, quando fica grávida, se a sua mãe teve mais de 2 filhos, querido, ela vai te contar 2 ou 3 histórias diferentes da gravidez. Não serão as mesmas, porque esse ser já carrega algo diferente, né? Algo diferente. Um que não se mexe nada, outro que se mexe totalmente e fala assim, que acontece? Aí nós vemos 5 temperamentos. Desde Platão, Aristóteles, Sócrates, Anaxímenes, Anaximandro, esses grandes filósofos, nós tínhamos 4 temperamentos. E uma faculdade de Osaka University, nos Estados Unidos, ele escreveu um livro, através do Dr. Danilo Polanco, o livro chamado Os 5 Temperamentos de Deus. Achei extraordinário, porque havia um espaço entre a fé e a psicologia. Agora, este escritor, ele estava fusionando as duas e estava mostrando que o temperamento vem de Deus. Achei extraordinário. O que vem de Deus poderia ser algo diferente, algo ruim? Eu não queria ser colérico, mas eu quero ver esse Deus colérico. Eu queria ver esse Deus sanguíneo. Eu queria entender esse Deus fleumático. Então, o temperamento é algo que não muda. Tempero. Não tem como modificar as funções cromossômicas do ser humano. Agora, quando o ser humano
ele já nasce com essa característica temperamental. Podemos dizer que o temperamento seria como um terreno sobre o qual se constrói uma casa, que agora nós chamamos de personalidade. Personalidade vem do latim persona, que quer dizer máscara. Não sei se em algum momento Juan assistiu o filme O Máscara. Já vi. O Máscara. Os psicólogos constituíram esse filme. O único erro que cometeram foi em chamar o maior comediante da época, Jim Carrey, para fazer o papel do Máscara. Porque os psicólogos queriam nos mostrar o que seria a personalidade. Porém, esse filme foi para o outro lado, para a comédia, e não se explica o que é realmente a personalidade. Então, a personalidade vem a partir da consciência. Aquele ser humano com 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, começa a arquivar já as informações. Esse ser humano, ele começa justamente a arquivar com aquilo que lhe é oferecido pelo meio e pelos pais, pelo ambiente. Por exemplo, nós podemos ver Brasil, um país extremamente tropical, acolhedor, alegre. Nós temos as pessoas soltas, diferentes. Vemos pessoas de países nórdicos, o ambiente influencia. Sim, São meio totalmente. picudos, meio sérios. Sim, influencia. Está estruturando a personalidade. Sim, Então, quando nós já começamos a dominar a nossa linguagem, o que o ambiente nos oferece, isso faz parte para estruturar as nossas máscaras. E as nossas máscaras não são apenas aspectos de eu quero vestir essa máscara. Não é querer, há uma necessidade. Por exemplo, pessoas que são introvertidas e elas falam, eu não queria ser assim. Ou seja, não é da sua essência, é da formação. Eu escuto histórias porque você se tornou. Ele disse, sempre foi assim. Não, sempre não. Todo comportamento é aprendido. Alguma coisa aconteceu. Pois é? Então ele veste uma máscara e o silêncio lhe protege. E essa máscara foi ficando tão fixa no rosto que às vezes se esquece da sua essência e só vive na sua máscara. Então, como é maravilhoso saber who's behind the mask? Quem está debaixo dessa máscara? O que a psicologia faz? Justamente, ele não trabalha no temperamento. Eu disse que não muda. sim, Ele trabalha naquilo que foi construído. Ele trabalha justamente na personalidade, naquilo que foi construído. Algumas pessoas não conseguem nem lembrar que eram ou como foram, se algum dia foram diferentes. Elas apenas dizem, eu sou assim. Eu sou assim? Não. Eu estou assim? Sem negar o problema? Sim, eu posso dizer. O Juan é nervoso. Eu não posso colocar como um conceito permanente no Juan isso. O Eduardo é bravo. Eu não posso colocar isso como um conceito para mim. O Eduardo está bravo? Sim. Em outro momento poderei não estar bravo. Não posso colocar o meu conceito, algo que é da personalidade, que foi formado. Por algum motivo eu me torno. Não sou. Me tornei. E muitas vezes a pessoa mais acredita na máscara do que propriamente na sua essência, no seu temperamento. Aí temos conflitos. Estamos muito afastados de nós mesmos. Não nos conhecemos. Apenas exaltamos aquilo que a máscara nos oferece. E isso é pouco. E justamente a psicologia trabalha hoje na personalidade, modificando aquilo que se estruturou em cima de um terreno maravilhoso, que seria o temperamento. Agora, que seria caráter? Parafraseando essa palavra, caráter, característica descritiva. Então eu pergunto para sua mãe, por favor, me descreva o Juan.
Ela irá me descrever coisas maravilhosas, fantásticas, alguém que conhece profundamente porque andou com ele 9 meses juntos e conhece o filho como ninguém o conhece. Agora eu pergunto para um colega de trabalho do Juan, Juan, como que é o Juan? Me descreva o Juan. Ele irá me dar uma versão completamente diferente. Eu questiono, quem está mentindo? Ninguém. Apenas um descreveu o temperamento do Juan e outro descreveu a sua máscara, porque nós somos habilidosos socialmente. Colocamos personagens adequados em certos lugares. Exatamente. Personagens. Então, aquilo que o outro me descreve como tal, e muitas vezes vivemos nessa descrição. O grande erro está aí. Existem dois tipos de consciência, Juan. Consciência pessoal e consciência coletiva. Nós precisamos viver a consciência pessoal. O que é bom para mim? Eu não posso fazer isso sob pena que os meus amigos vão dizer, que meus colegas de trabalho vão falar. O que? Espera aí. O mais importante é você, a tua consciência pessoal. Isso vai te fazer bem? Com certeza. Então viva, avante, tenha coragem. Viva aquilo que você deseja viver. Então, nesse contexto, olha como esses três prismas do ser humano, temperamento, personalidade e caráter, são diferentes, porém fazem parte do ser humano. E muitas vezes não sabemos descrever de onde vem isso. Antigamente, o símbolo da psicologia era uma máscara, com os olhos vaçados. Exatamente. Hoje é diferente. Parece uma árvore com três hastes, os três pilares da ciência. Então, por que era uma máscara? Porque a psicologia justamente trata daquilo que foi construído em cima do temperamento, da personalidade. Porque nada temos a fazer em cima da essência, do tempero dessa pessoa. E aquelas pessoas que trazem os problemas dizem, não sei, eu me tornei isso, nunca fui isso, mas eu me tornei isso. Muito bem. Nós não precisamos mexer no terreno, precisamos mexer na construção que está em cima desse terreno, a personalidade. Perfeito. É, eu acho que eu entendi, assim, simplificando, seria o temperamento já tá naquela esfera genética, que é o Perfeito? DNA e que por si só não pode ser alterado, né? E já a personalidade já é de acordo com as nossas vivências, bagagem cultural, ambiente que estamos inseridos, e tudo isso vai contribuindo para que a gente desenvolva nossas características de personalidade. E é nisso que a psicologia consegue influenciar. Com certeza. Então, Eduardo, aqui ainda no termo da personalidade, né? Como que a gente identifica problemas ali da personalidade, desvios de personalidade, alterações, né? Como que a gente consegue identificar isso? Em que momento acontece, né? Porque nós sabemos que o temperamento está na esfera genética e por si só não pode ser alterado, mas de acordo com as nossas vivências, vão influenciando na nossa personalidade. Então, como que a gente identifica problemas no caminho, né? No decorrer, aonde achar os problemas em relação à nossa personalidade? O que deu errado, por exemplo? Sim. Geralmente, a demanda que se traz para um consultório de psicologia é: eu não sei por que está acontecendo isso. Logicamente, a pessoa não sabe. Eu não era assim. Os grandes problemas e os grandes conflitos, querido, na vida, provém da nossa personalidade, ou seja, na estruturação da nossa personalidade. Tá, e como nós podemos detectar isso? Como podemos ajudar a pessoa? Antigamente, a psicologia era limitada. Não havia muitos recursos, grandes recursos. Ajudávamos com a força da palavra, com o pensamento positivo e algumas vezes com palavras de autoafirmação, com carinho, com acolhimento, mas era pouco diante da problemática que esse ser estava trazendo. Hoje nós temos a psicometria como se fosse uma ajuda em potencial. Então,
esse elemento que a neurociência traz nos ajuda exponencialmente não só a diagnosticar, como também a esclarecer, com suas devidas abordagens, como podemos ajudar essa pessoa. Então, estaria aí a psicometria como sendo algo extremamente benéfico nesse caso. É uma ferramenta, então, a psicometria, uma técnica. Como o senhor explica assim a psicometria? Para quem nunca ouviu falar desse termo, do que se trata a psicometria? A psicometria é um ramo da neuropsicologia que estuda o desenvolvimento de instrumentos de mensuração, medir, mensurar, com o objetivo de avaliar características psicológicas, características como inteligência, personalidade, habilidades, atitudes, valores, traços emocionais. A neurociência nos trouxe esse benefício exponencial. Por exemplo, um sujeito bate o braço contundentemente sobre uma quina. Ele vai no médico e diz: olha, está doendo o braço. O médico disse: olha, precisamos tirar um raio-x, porque eu não sei, que a batida foi contundente, foi grave, não sei. Então, você tira um raio-x. Como é na psicologia? O sujeito vem e diz: eu estou sofrendo uma depressão ou uma ansiedade exacerbada, eu não sei como resolver isso. Muito bem, vamos para a psicometria. Hoje tem muitos testes psicométricos que justamente nos mostram nos testes em que momento esse ser está. Tem testes de temperamento, teste de personalidade, muitos testes. E justamente na faculdade que me formei era essencialmente de pesquisa. E a pesquisa justamente gerava esses testes. E os testes justamente nos norteiam, nos ajudam para identificar onde podemos trabalhar com esse nosso paciente. Então, a psicometria, querido, nos ajuda exponencialmente. Podemos dizer que a terapia se torna curta, porque já nos norteia. O braço está quebrado, então vamos engessar. Ah, tá. A pessoa não está com depressão. Está vivendo um evento da vida, que os americanos chamam de life events. São eventos da vida que está passando e ele está traduzindo como algo permanente. Dizer: calma, que isso é transitório e passageiro. Vamos vencer. Então, os testes psicométricos, querido, e a psicometria vêm nos ajudar com um potencial enorme. Por isso, hoje, as terapias são breves. Terapias breves. Antigamente se fazia, eu tinha pacientes de 15, 20 anos, mas o que se faz numa... Não, isso é psicanálise, isso é outra coisa. Mas tem gente que vai todos os anos, sim, psicanálise é isso, análise da psique, simplesmente é isso a psicanálise. Então, a psicometria está a serviço para um diagnóstico eficiente. Entendi. Como se fosse uma série de benchmarks, assim, né? É uma régua para vários aspectos, e aí você só coloca ali aquela régua para poder avaliar. O indivíduo tá na régua psicométrica da depressão, por exemplo, ele tá vamos supor, de 0 a 10, ele tá em 7. Algo mais Perfeito, prático, né? Ok, entendi. perfeito. Legal. É nessa daí que tá inserido os testes de QI, testes para saber, por exemplo, testes para detectar distúrbios de comportamento. É nessa esfera, por exemplo, para psicopatia, sociopatia. Perfeitamente. Aquele teste lá Está... das figurinhas, né? Que você olha as figuras, né? Como é que é o nome Isso, desse teste mesmo? Eu já vi falar mais sobre ele. 3. Tem Isso. vários testes de figurinhas, mas o mais importante que hoje parece que o TDAH ficou em moda. Então nós Banalizado, aplicamos o talvez. TDAH, Você só né? acredita que tá banalizado? O Pois é, ficou de moda, autodiagnóstico? né? Porque
Eu acho que de louco e TDAH todo mundo tem um pouco, né? Parece que todo mundo tem alguma coisa de TDAH. De qualquer distração já fala, você é TDAH. Não é assim. Submetido a um teste de psicometria, nós mensuramos. Algumas pessoas já vêm com diagnóstico no meu consultório. E não é assim. Ah, não, eu sou bipolar. Fala assim, peraí, como bipolar por quê? Não, uma hora estou pensando assim, outra hora estou assim. Fala assim, não, peraí. A bipolaridade se caracteriza por ciclos. E não é de um momento a outro. Ciclos, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Euforia e depressão. Aí eu posso dizer, bom, vamos aplicar um teste psicométrico para ver se isso tem sentido. Muitas pessoas vivem com esse estigma. Eu sou bipolar. Peraí, você já tomou posse disso? Eu sou bipolar. Não, não, não é assim. Então, o teste psicométrico é justamente para mensurar isso. Você citou o QI. O coeficiente de inteligência também ele é mensurável, dá números, dá graus. Aliás, inteligência vem do latim intus legere, que quer dizer intus interno, legere, fazer leituras de. Então, é treino. Quanto você coloca dentro, que você vai, e a capacidade de suscitar, isso te torna inteligente. No meu caso, eu era esforçado, não inteligente. Esse esforço de arquivamento me tornou mais habilidoso em suscitar as informações que eu guardava. As pessoas, você é inteligente? Não, esforçado. Esforçado, porque inteligente é aquele sujeito que tem um QI elevadíssimo. Sim, existem genialidades. Então, nesse contexto, querido, os testes nos ajudam demais, com figuras. Por exemplo, criança não sabe fazer terapia como adulto, não interage. À distância, eu tenho pacientes nos Estados Unidos, à distância já posso aplicar um teste à distância e detectar qual é o problema desse menino. Meninos não sabem se expressar. E no desenho, existe um teste chamado HTP, que é na sigla de casa, House, Tree and Person, HTP. A criança desenha esses três e nós fazemos a interpretação e nós detectamos o que está acontecendo, qual é o problema. Então, são testes que nos mostram claramente esse menino está nessa situação, essa criança está nessa situação. Olha a importância dos testes, Juan. Fantástico. Sim, fantástico. E o que me impressiona é saber a qual nível chegou a ciência para entender que o nosso cérebro, apesar de ser uma ferramenta fantástica, ele deixa rastros, né? Ele deixa pegadas, footprints, né? Então, aí onde o teste entra e ele vai pegar vários padrões, né? Que aí, usados de acordo com a ciência, você identifica o que está se passando na cabeça daquele indivíduo por causa da pegada psicológica que o cérebro deixa, né? Que, como o senhor falou, né? O menino desenha ali e através da interpretação dos desenhos você consegue diagnosticar. É incrível, assim, eu fico abismado em quão perfeita é a psicologia, né, para analisar, porque nós deixamos mensagens o tempo todo, né, o nosso subconsciente, ele emite alertas o tempo todo, né, e aí a psicometria, a psicologia aprendeu a interpretar esses sinais e trazer para a luz, né, trazer a consciência. Perfeito. Geralmente nós defendemos eu sou assim. Diante de qualquer desafio, nós falamos eu sou assim. Não, todo comportamento é aprendido. Eu não sou assim, me tornei. Porque se está incomodando o outro, e os problemas provêm da personalidade, não da minha essência. Então, se vem do meu personagem, posso tirar esse personagem de cena e colocar outro personagem no lugar? Posso. Isso a neurociência chama refazer os códigos mentais. A velha psicologia chamava de ressignificar isso. Hoje, eu posso trocar uma informação por outra, sair de cena e entrar novamente no cenário da minha existência com outro personagem mais aprimorado,
mais corajoso, mais destemido. Então, como a neurociência, a psicometria somam num processo psicológico, numa terapia. Isso é fantástico, Juan. Isso é É. maravilhoso. Eduardo, em que momento, assim, que esses códigos mentais são introduzidos na mente do indivíduo, né? Como o senhor disse, eu me tornei assim, ninguém é assim, a pessoa se torna. Então, acredito que aconteça algum evento ou uma série de eventos para que ela vá se moldando, né? Então, em que momento esse evento consegue moldar essa personalidade? Por exemplo, características, medo, por exemplo, como que o medo molda a nossa personalidade e você pode explicar sobre isso? Fantástico, Juan. Quando se fala de medo, querido, o medo é um sentimento de proteção. É, já de cara, mas como assim de proteção? Sim, esse sentimento, se eu não tiver medo, Juan, eu vou na Rosinha de férias. Você viu o que aconteceu nesses últimos tempos aqui no Brasil? Uma Vi. chacina, enfim, o crime organizado e tal. Então, por medo, eu me protejo, o medo me protege. O medo me faz tomar cuidado. Esse é o sentimento, essa é a função do medo. Porém, o medo fora do seu contexto de ajuda, ele me paralisa. Como o medo, porque o medo nos faz produzir cortisol, o neurotransmissor que nos torna ácidos, que nos deforma, que nos faz chatos, que nos faz praticamente ácidos. Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, você está num lugar ermo, numa roça, vamos dizer assim, está de férias. Você sai a admirar a lua, está linda, a noite está maravilhosa, e você sai para fora e se dá de encontro com uma fera. Naquele momento, querido, sua glândula suprarrenal, parte pré-frontal, ela já manda para a glândula suprarrenal um comando para produzir alta quantidade de cortisol. Querido, esse cortisol ele te prepara para fuga, esquiva ou confronto. Se você corria um certo espaço em algum tempo, você vai diminuir esse tempo pela metade, ou talvez menos, com todo esse cortisol que você está. Esse cortisol, querido, nos protege, isso nos faz fugir, isso nos faz escalar. Nunca corri tanto. Pois é, esse cortisol nos fez correr muito mais. Nunca lutei tanto. Esse cortisol nos faz lutar. Porém, querido, os problemas que nos enfrentamos hoje não estão regrados a feras, a bichos. Estão regrados a faturas, a intimidações, a coisas impossíveis de serem feitas, ao futuro inconsequente e a um futuro instável. Que será de mim daqui a 10 anos? Não são feras, mas já produzi o cortisol. Mas o que eu faço com esse cortisol? Vou lutar, vou correr? Não. Esse cortisol vai me tornando ácido. Vai me tornando ácido. E eu sou assim. Não, eu não sou assim. Vai me descaracterizando. Eu me torno uma pessoa que não era. Eu tenho medo de tudo. E principalmente do futuro. Como refazer esses códigos mentais? Havia um espanhol maravilhoso, Ramon y Cajal, parecem dois, mas é um só. Em 1942 ganhou o prêmio Nobel da Neurociência com esse trabalho. Descobriu a neuroplasticidade. Ou seja, nascimentos de novos neurônios com a mesma capacidade daqueles que se perderam. Ou seja, nós podemos ser aquilo que nós quisermos. Na introdução do trabalho desse grande cientista, havia uma premissa, disse, se o ser humano se propor, ele pode ser o escultor do seu próprio cérebro. Se ele se propor, não é apenas um pequeno querer, é um grande querer, um propósito, há uma intencionalidade disso. Por isso as pessoas, quando simplesmente passam por terapias que respeitam, vamos dizer assim, se você é feliz fazendo isso, continue. Hoje a psicologia é um pouco mais invasiva, querido, e diz assim, você não cansa de sofrer? Você não cansa de viver desse jeito?
mude. Ah, mas eu não consigo. Eu não escuto como profissional, querido. Eu não escuto, não consigo. Eu escuto, não quero. Se você não consegue, quem vai querer? Mas eu tento, mas não consigo. Então você está refém do seu próprio cérebro. Porque esse tonto, muitas vezes, não atua como deveria atuar. Ele é apenas um arquivo. Quem comanda ele sou eu. Só que eu me torno refém desses arquivos mortos. Nós temos no cérebro dois tipos de janelas. Uma janela chama killer e outra light. A janela killer, por si, o nome fala, são arquivos de morte, são traumas que estão lá. Mas é uma janela só. A outra janela chama light, arquivos lindos, maravilhosos. A antropologia diz que nós acionamos mais a janela killer. É como se fosse um computador. Quando você abre seus olhos, você abriu o seu computador e vem os favoritos. Por quê? Você sempre está nisso. Porque me fizeram, porque isso, porque aquilo, ou dó de mim. Pois é. Aí você rumina em cima daquilo, você está atualizando essa dor. Foi assim, foi aquilo. E quando você vai fechar seu computador, o que o computador diz? Quer salvar as alterações? E você clica assim, você vai atualizando. E quando você abre seu computador, estão os favoritos aí, ele brilha na sua frente. A janela killer. E nos Perfeita tornamos analogia. amargos, amargos. Então você vê como, querido, o medo está fora do seu contexto quando ele só me paralisa. Demais, demais. É profundo e essa analogia do computador aí foi perfeita. E, Eduardo, na conversa prévia ali que nós tivemos, o senhor mencionou ali a relação psicologia e fé, né? Que me surpreendeu de certa forma, porque pode ser um conceito equivocado que eu tenho, mas geralmente psicólogos, pessoas mais voltadas para o campo científico, eles tendem a ter uma certa intransigência em relação à espiritualidade, à fé, né? E o senhor falou que a sua visão é que é exatamente ao contrário, né? Que psicologia e fé têm uma ligação fortíssima, né? Em relação um para com o outro. Então, como se dá essa relação? Como o senhor enxerga essa questão psicologia e espiritualidade, a ciência caminhando de mão dadas ali com a espiritualidade? Bom, esse é um tema abrangente, um tema cativante, aliás, porque a fé e a psicologia, eu posso dizer que é um encontro entre o sentido e o cuidado da alma, porque não há uma tradução melhor disso, sabe? Mas como assim? A fé é algo que nos faz continuar quando tudo parece desabar, não é? A fé é aquela voz silenciosa interna que nos diz, vai dar certo. Não é assim? Isso é fé. Que a psicologia diz a respeito disso? É o olhar que acolhe. Isso é a psicologia. Acolhe esse ser humano com suas demandas, com suas dores, com suas dúvidas, ah, com seus medos, com suas forças, às vezes limitadas, mas com elas. E ela nos ajuda a entender o sentido, a lidar, a traduzir realmente o que estamos vivendo. A psicologia analisa a psique humana, a fé analisa a nossa espiritualidade, o nefesh. O nefesh seria o sopro de vida, esse ser que pulsa, cheio de fé, sem constrangimento de viver. Então, essa fusão, querido, é algo maravilhoso. Logicamente, há radicais de ambos os lados. Tanto a radicalidade da fé, quanto radicalizam a psicologia. Até o ano 2000, aqui no Brasil, havia havia uma separação disso. Eu me lembro no Encontro Mundial de Psicologia que houve em Belo Horizonte, um espanhol maravilhoso, não lembro o nome dele. Ele não era cristão, mas ele trouxe o tema do perdão como sendo a cura dos males.
na psicologia. Achei maravilhoso. E podemos falar sobre o perdão sem ir para o âmbito espiritual. O perdão nada mais é do que perdoar, nada mais é do que doar a nossa perda, aquilo que perdemos. Não faz sentido perdoar ou doar a minha perda. Perdoar, doar a perda. É a mesma coisa. Só que nós não queremos doar, porque nos dói, é pesaroso. Cortaram algo de mim, me machucaram. Mas por que você não doa essa perda? Porque mais ganha aquele que dá do que aquele que recebe. Qual é o intuito da vinda de Jesus a este mundo? Perdoar, Justamente né? doar. Lavrar-nos, né? Exatamente. E sentar-nos disso. Eu imagino, querido, Jesus no Getsemane, sofrendo tudo aquilo, um- com um teor psicológico. A neurociência explica por que ele estava transpirando gotas de sangue. Aquilo faz muito sentido. Havia uma pressão psicológica enorme. E Jesus, num clamor carnal, disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu imagino que Deus olha para o seu filho único e disse: Não, não, você precisa ir. Eduardo precisará de você, Juan precisará de você, Fulano precisará de você. Vai lá, você tem que fazer. E só você pode fazer isso, querido. Excede psicologia, excede teorias, excede o perdão realmente não é patrimônio da espiritualidade. O perdão é a ferramenta que nos liberta. Eu tenho pacientes que não acreditam, não têm fé. Quando começo a falar sobre o perdão sem essa ligação religiosa, as pessoas conseguem progredir. Doar a sua perda, se perdoar. Então faz muito sentido. Aliás, o homem, quando não descobriu nada, apenas descortinou aquilo que já estava criado. Verdade. Descortinou e disse: opa, tem isso aqui interessante. Pois é, exatamente. Esse inspirador, esse Deus criativo, ele já tinha pensado em nós. Então a ligação entre eles, querido, é uma potência, é algo maravilhoso, algo que nos liberta, algo que nos potencializa. Quando a fé e a psicologia se encontram, Juan, nasce algo poderoso, um caminho de cura, de esperança. A fé dá sentido à caminhada. A psicologia ensina como caminhar com mais leveza. Juntas elas lembram que cuidar da alma e da mente não são coisas separadas. Não são coisas separadas. É um mesmo gesto de amor. Nós vemos como a Bíblia nos fala sobre isso. Sabia que Freud era neto de judeus? E todas as suas abordagens tem na Bíblia. Não, Mas ele não se julgava cristão, mas as suas abordagens psicanalíticas foram tiradas da Bíblia. Quando eu vejo Isaías, é totalmente um livro psicanalítico, Então o homem não descobriu nada, apenas descortinou aquilo que Deus já havia colocado, já havia criado. Então, para mim, é fantástico essa ligação. Algumas vezes nós espiritualizamos algo que não deveríamos espiritualizar e fazemos o caminho contrário também. exato. Eu percebo isso o tempo todo ao meu redor, né? E Essa é algo que pode falar traz que algo assim que traz um malefício, né? Porque você tenta por falta do conhecimento, discernimento e a pessoa trocar os polos, né? Querer espiritualizar aquilo que não deveria, você tenta combater, é como se você tentasse apagar um incêndio com o extintor errado, né? A gente sabe que tem extintores para incêndios elétricos, incêndio em papel, né? Então tem extintor que é pó químico, tem extintor que é água, né? Então acho que assim, quando você consegue unir as duas, né? Os dois estudos, teologia, ciência, você aprende a identificar qual é o melhor extintor para combater aquele incêndio específico, né? Não necessariamente um extintor vai conseguir apagar todo tipo de fogo. então,
Então, essa fusão já havia na Bíblia. Apenas criaram ciências, foram para um lado, para o outro. E quando unificamos isso, querido, dá uma potência para a cura. Uma potência para a cura. E quantas vezes nos limitamos a olhar a religiosidade por um prisma apenas? É que nós não traduzimos o mundo como é, traduzimos o mundo como somos. E da mesma forma, as interpretações da Bíblia vêm desses líderes. Porque eu leio na Bíblia que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Está na Bíblia. Qual é a casa favorita de Deus? Um grande escritor, Brennan Manning, escreveu A Casa Favorita de Deus. Qual é a casa favorita de Deus? Assembleia, pentecostais, isso, aquilo. Não. A casa favorita de Deus. Que fantástico. E muitas vezes nós, quando a Bíblia nos fala, façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Mas o que nós fazemos quando vamos nessas igrejas? Formamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Com nossos sentimentos, que Deus vai se chatear, que Deus vai ficar magoado, que Deus vai me punir. São sentimentos humanos. A essência de Deus é o amor. Ele é feito disso. Não. Parece que nunca estamos prontos e nos escravizamos a uma religião. A religião perdeu sentido. Religião vem do latim religare. Deveria nos ligar. A quê? A um ser maior, a um Deus maravilhoso. Não, ao contrário, nos afasta. Parece que nunca estamos prontos, parece que sempre estamos pecando, sempre se eu não faço isso, Deus vai me punir. Se eu não prospero, porque ser rico é pecado, isso, aquilo. Mas a Bíblia diz, vocês comerão o melhor desta terra, que esta terra possa produzir. Não, parece que tudo é pecado. Querido, isso não é religar, isso é desligar. Então, Exatamente. essa perspectiva, querido, o homem que mostrou, essas igrejas que escravizam, você precisa trabalhar. Nunca aposentamos um sujeito, nunca promovemos, apenas vamos com aquilo que fala, você está em pecado, quem está em pecado. Você, espera aí, quando estarei pronto? Nunca estamos prontos. E o Senhor, na cruz, havia Jesus. Jesus estava no meio de dois ladrões. O ladrão da esquerda, nenhuma analogia em relação à esquerda, tá? Mas o ladrão da esquerda, ele caçoou. Se tu eres o Cristo, nos tira daqui. Aquele que estava na direita, ele disse, Jesus, quando entrares no teu reino, lembra, precisou ele ser dizimista, precisou ele ser... Não estou dizendo que é errado, se a tua fé faça, mas ele não precisou passar por um batismo, precisou, disse, hoje mesmo estarás comigo no reino. Esse é o Jesus que eu conheço. Isso é religar. Então, querido, quando vemos a fé e a psicologia, é um binômio curador fantástico, maravilhoso. Andam de mãos dadas. Perfeito. O senhor comentou ali um pouco lá atrás na conversa sobre a questão do livro de Isaías ser um livro psicanalítico. O senhor consegue trazer assim algum exemplo, né, do porquê que você que justifique isso? Por que ele é um livro psicanalítico e como? Tem algum exemplo assim que o senhor pode ilustrar para gente? Por exemplo, Isaías 35, por exemplo, nós temos praticamente uma terapia. Isaías 35. Ele começa de uma forma, no meio tem algo e no final temos a solução. Ele começa assim, essa parte. Havia um caos. E justamente, quando um paciente chega ao nosso consultório, está um caos. Disse, ali não há sombra, não há água, lá é um deserto, habitam chacais. Assim começa Isaías 35. E no meio diz, ali haverá um caminho, chamado caminho de santidade. E acrescenta mais, nem os loucos irão errar. Que fantástico isso.
aí aparece a figura de um direcionador. Por que os loucos, espera aí, nem os loucos irão errar? Sim, porque há direcionadores. Alguém que diz assim, Juan, não, mais para a esquerda. Não, Juan, mais para a direita. Exatamente, dando a direção. E, finalmente, no epílogo desse capítulo, diz: ali onde habitavam os chacais, hoje crescem canas e juncos, águas transparentes. O cenário se modificou abruptamente. E também, querido, quando nós vemos Isaías 53, alguém indo por outro, Jesus a caminho da cruz, que foi até esse lugar. Havia dito do nascido, isso em Gênesis, do nascido da mulher, virá aquele que irá pisar na cabeça da serpente. Derrotá-lo. Então, quando nós olhamos a Bíblia com um teor psicoteológico, o livro de Isaías nos ajuda muito. Há muitos indicativos. Logicamente não havia já constituído a profissão psicólogo. Eu creio que ele é um grande filósofo e psicólogo, sem estar deflagrado na sua descrição. Fora que foi um profeta maior. Fantástico, fantástico. O livro todo tem uma análise maravilhosa do ser humano de uma forma analisando a psique humana. Incrível, incrível. E isso é o tipo de conteúdo que é estudado assim por profissionais da área de psicologia. É alguma referência? Ele serve de material referencial para estudos, para pesquisas? Eu fazia seminário teológico. Eu me formei na FATEID, uma faculdade de teologia, onde me apaixonei pela psicologia. Primeiro foi pela filosofia, que muito se falava filosoficamente no seminário teológico. Nos faziam analisar o texto, não simplesmente nos falavam, é isso, a tradução é isso. Ele falava, analise esse texto. Então, a filosofia é o caminho que nos leva a uma análise. Nessa análise, querido, eu conheci grandes expoentes. Entre eles, Joseph, grande expoente dessa psicoteologia, grandes estudos. Por exemplo, a estrutura humana está no tabernáculo. Quem trouxe esse estudo? Joseph, onde está o intelecto, a emoção e a parte volitiva do ser humano. Os três prismas, com suas medidas. Não sei se você lembra quando o tabernáculo tinha medidas que Deus ditou a Moisés e disse, faça assim, com tal medida, com tal medida. Essas medidas é a psicometria do ser humano. E está aí. E dentro do tabernáculo haviam três aspectos a serem analisados. O pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Que fantástico. Corpo, alma, espírito. Por que corpo? Porque o corpo, todo mundo tem acesso. O povo entrava no pátio, fazer seus holocaustos, pagar seus pecados, enfim. Entrava qualquer um. Qualquer um, descreve o Juan, olha e descreve como quiser. Entra. A nossa alma, não, só nós. Quem entrava no lugar santo? O sacerdote, uma vez por semana. Que objetos tinha dentro do lugar santo? O altar, a mesa da preposição e o candelabro. Era a prefiguração da estrutura humana. A emoção, volição e intelecto. Está lá. Descobrimos que tem intelecto, que tem isso, aquilo, mas Deus já havia constituído. Está aí. Por que o intelecto é o candelabro? Luz para meu caminho é a tua palavra, luz. Tudo nos mostra, o intelecto, este nos mostra o caminho, este nos norteia, me dá luz. Por que a mesa? O que a mesa significa? A emoção, onde nos olhamos, trocamos nossas experiências, sentamos. E a parte volitiva? A parte volitiva
é a parte da garra, pertinácia, ousadia, arrojo, intrepidez do ser humano. Tá, mas onde estava isso no tabernáculo? Estava no altar. Querido, toda conquista fora do altar, a Bíblia diz que seria como um trapo de imundície. Toda conquista que eu busco no altar, querido, o que que significa? Eu não vou enganar ninguém, eu não vou passar por cima de ninguém. Então, quando se fala em psicoteologia, querido, a Bíblia é riquíssima. Eu fiz uma pequena abordagem, mas cada texto levado a uma análise vivencial é fantástico. É fantástico. Perfeito. Poderia ter só disso um dia. Uma série, é. Poderíamos fazer daria para fazer talvez uma série, né, Pois, sobre análise psicoteológica da Bíblia, né? ah, Imagino eu que o livro de Eclesiastes deva ter muito material para ser analisado também, né? Salomão, filósofo extraordinário, incomparável, inteligente, fantástico. Uma curiosidade que eu percebi, né, que ah, tudo relacionado, né, à psicologia sempre está agrupados em três, né? Tem um grupamento de três, né? Eu tava até olhei rapidamente aqui, o próprio símbolo da psicologia lembra um castiçal, né? Um candelabro com três, né? Três espaços. E aí os pilares, né? Personalidade, temperamento e característica, três. Aí corpo, alma, espírito, três, né? Exatamente. Os componentes da, da arca, como o senhor mencionou, né? O castiçal. Então, assim, tá sempre agrupados em Sim, três, né? É exatamente. proposital esse grupamento ou é só uma coincidência? Não, isso também tem uma abrangência muito grande. Podemos estudar isso por horas. Isso Deus colocou isso de forma numérica. Alguns teóricos dizem, mas isso é numerologia. Dizem, não, 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 é outra coisa. É Alguns proposital. padrões se repetem muito, né? É difícil imaginar que é uma mera coincidência, porque alguns padrões de números a gente vê se repetindo o tempo todo, principalmente relacionado à espiritualidade, à Bíblia, à teologia em si. Exatamente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso, é. É inegável, as três. Né? O cordão de três dobras não se quebra facilmente. Pois é, por que será? Né? A junção desses três valores. Sim, sim. Fantástico. Ah, perfeito. Um exemplo mais banal aqui, um semáforo, né? Três luzes, verde, amarela, Pois, vermelha, né? pois é. Aí eu já tô já devagando, já indo pra viajando. Não, muito bom até aqui. É um assunto assim realmente a cada pausa assim que a gente faz, eu fico ainda assim tentando discernir alguns segundos, né? Digerir toda aquela informação, né? Não, mas é muito bom conversar, ouvir quem tem o domínio assim, né, de um assunto é sempre prazeroso. Falar sobre propriamente o temperamento, por exemplo, pode dar uma conversa falar sobre eles, né? Sobre os cinco temperamentos, né? É uma abrangência enorme. Falar sobre a personalidade, as doenças da personalidade, então é muito abrangente. Então, fique à vontade se em algum momento quiser falar sobre a morte, por exemplo, imagine, né? Como a psicologia vê a morte, enfim, né? Então, fique à vontade. Para mim é um prestígio. Um pre- Vai ser uma honra receber o senhor de novo e, primeiramente, muito obrigado mesmo por esse tempo. É um conhecimento riquíssimo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se interessar, vão trazer, tirar valor desse vídeo, né? Assim, foi realmente uma honra. O senhor é uma bênção, né? Muito conhecimento compilado, impressionante. E para finalizar, o senhor quer deixar ah, algum detalhe seu assim? O senhor tem um consultório, o senhor atende online, atende só físico, para alguém que queira chegar ao senhor, o senhor quer falar deixar algum detalhe assim, talvez uma mensagem final? talvez uma mensagem final, agradecimentos, nada mais do que isso, porque eu acho que para mim foi
uma honra realmente, né, fazer parte disso. E só me resta isso, porque, propaganda eu acho que por si só eu, arrumei um tempinho, eu acho que graças a Deus eu tenho muito paciente, e esse Excelente, tempinho já aqui perfeito. já é 8h30 e eu tive que cancelar 2 para ter esse tempo. Então, Olha, propaganda, muito graças a Deus, obrigado. só prestígio, só Sim, sim. só Excelente, prestigiando. então. Excelente. Então eu já vou finalizar, vou dar só o recadinho aqui para quem estiver assistindo. Pessoal, se você gostou desse vídeo, tirou algum valor desse conteúdo, deixa uma curtida aqui embaixo, deixa um comentário, considera se inscrever e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu? Abraço. Muito obrigado, Eduardo, de novo. Obrigado a você, querido. Abraço e foi muito você me prestigiou com esse trabalho aqui, tá. Eu amo fazer isso, é é aquilo que eu gosto de fazer, Juan. Um abraço, querido, e a todo o pessoal, né, se você me permitir, aos neozelandeses, né. Hello everyone in New Zealand. I truly admire your country, especially the Maori culture. I'm learning English, so that I can live and work there in near future. Best rewards from Brazil. Here you go. Yeah. Hopefully we're gonna get you here anytime soon. I was talking to Gino about it, and he was like, "Oh, I'm studying ways to get my father here so he can work as a psychologist here. So it would be really a pleasure to have you here. Thanks again. Thanks. Thank you very much. Until See ya.